no capítulo 5 de Mateus. Até esta data, nós já vimos do capítulo 5 até o versículo de número 20. Nós vimos inicialmente, a partir do versículo 5, do capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vimos até o versículo 11, as bem-aventuranças. E a partir do versículo 13 até o versículo 16, nós começamos a ver, de certa forma, algumas responsabilidades que são inerentes a essas mesmas bem-aventuranças, ou seja, a vida daqueles que servem de forma verdadeira ao Senhor. E nós começamos a ver na última meditação, do versículo 17 até o versículo 20, que fala a respeito da relação de Cristo e a lei, e como Cristo lida com a lei, e como a igreja de Deus, hoje nós devemos lidar com a lei. Então, nós vemos aqui esses 20 primeiros versículos do capítulo 5. E hoje, muito particularmente, nós vamos ver no capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo 30. Será o texto para nossa meditação e ensino. Vamos continuar falando a respeito deste sermão, que a partida foi sermão pregado por o maior de todos os pregadores que a história humana já pôde registrar, que é o sermão pregado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele prega esses sermões diretamente a seus discípulos, envolto a uma multidão que também estavam ouvindo o Senhor Jesus. Então, versa os seus olhos para a sua Bíblia e vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se vocês estiverem trazendo a sua oferta e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Então, entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e joga-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que nós lemos nesta noite, e rogamos ao Senhor que ilumina-nos a compreendê-la e o Espírito Santo ajudar-nos a aplicá-la em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que texto bastante
conhecido e desafiante para a igreja desse tempo presente. O tema que eu quero desenvolver nesta noite é: o que há de errado com pecados pessoais? O que há de errado com pecados pessoais? Ou seja, lá onde as pessoas não veem que você está pecando. Pecados pessoais, aqueles que muitas das vezes nós temos uma proporção a acarinhá-los, a guardá-los, a estimá-los. Qual o problema que tem com eles? O problema é que eles vão nos levar para o inferno se a gente não confessá-los e se a gente não se arrepender. Se há algo de errado que a gente pode dizer, esse é o carro-chefe. Se nós não nos arrependermos e não voltarmos para o Senhor, esses pecados de estimação podem nos jogar no inferno. E eu quero começar a nossa meditação e reflexão com uma afirmativa de John Piper, ou John Stott. Ele vai dizer algo bastante importante. Ira, rispidez e vingança muitas das vezes parecem se justificar quando somos antagonizados. Já pensamentos pessoais lascivos não parecem prejudicar. Jesus, no entanto, designa essas atitudes como assassinato e adultério. Estou tentando distrair aqui o meu microfone. Amém? Pronto. Se está melhor, você está me ouvindo bem ou não? Muito bem, então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, antes de eu começar a minha fala, em torno do pensamento de John Stott. A bem da verdade é que nós, os seres humanos, nós temos, sim, um ávido para, quando nós nos sentimos afrontados ou antagonizados, justificar toda e qualquer reação da nossa parte. Quando nós somos provocados, nós gostamos de nos sentir na defensiva, e quando nós estamos na defensiva, todo e qualquer tipo de reação, ela é justificada. Então, a ira é justificada, a rispidez da conversa, no diálogo, no discurso, e também vingança, ela é toda justificada, porque a gente diz: olha, ele começou primeiro, eu estou sendo vítima, eu estou sendo alvo a um complô contra mim. E muitas das vezes nós encontramos apoio, adeptos, pessoas que tomam a nossa causa porque está, de certa forma, vendo esse antagonismo tão brutal, tão vívido. Mas a questão é que ele simplesmente, primeiro, ele não articula esta defensiva como algo que nós precisamos acarrear, muito pelo contrário. Agora ele vai dizer: olha, repara, se nós, quando há um posicionamento externo, quando há uma clara violação dos nossos direitos e deveres, ou dos nossos direitos, nós temos o dever de nos defender. Agora, passa para pensarmos um pouco naquilo que é subjetivo, naquilo que os olhos não conseguem ver, naquilo que frases não conseguem expressar, aquilo que está no mundo do ideal subjetivo, naquilo que está simplesmente ainda nos seus pensamentos. Ele diz: e aí? Como que nós, enquanto cristãos, lidamos com o pensamento? Como que nós, enquanto cristãos, lidamos com afrontas no mundo dos nossos ideais? A bem da verdade, ele, parafraseando Jesus, ele vai dizer que para os fariseus e os escribas, estaria todo mundo justificado quando você manifesta algum tipo de ação, ainda que seja negativa, mas em nome de uma defesa ao antagonismo. John Stott, com muita cautela no texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer: olha, Jesus se posiciona ao contrário. Para Jesus, pensamento e o olhar, eles produzem tanta morte quanto a mão de alguém. Quanto o exterior, tanto quanto o interior, aquilo que nós podemos ver e desejar, pode ser constituído como assassinato e adultério, ainda que
uma única palavra não sai da nossa boca. Parece que complica um pouco mais a nossa vida. Porque nesse pressuposto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 21 até o 30, Jesus está aqui, de certa forma, trazendo a compreensão dos seus discípulos, aquilo que Deus já dissera a Moisés no 7º mandamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Então, nós precisamos cuidar, meu irmão, que não há justificativa. A bem da verdade é que jamais haverá justificativa para o pensamento ou olhar que contraria o propósito e o significado do mandamento de Deus para as nossas vidas. Para Deus, um olhar, um pensamento, ele faz tão mal quanto uma mão ensanguentada. Vamos ver isto no decorrer da nossa reflexão. Nós começamos a ver, a partir do versículo 1 até o 6, como eu falei, na nossa primeira reflexão em torno do Sermão do Monte, sobre o desenvolvimento do caráter cristão, e começamos a ver sobre as bem-aventuranças. Depois, do 7 a 16, nós vimos sobre a influência do cristão no mundo em que ele está. E nós vimos com propriedade sobre sal e luz e coisas parecidas. Depois disso, nós vimos a importância da obediência. Isso foi a última reflexão antes de eu ficar um pouquinho doente. Mas já estou bom novamente, glória a Deus, aleluia. E vamos continuar. Amigo, me dói, que bom te ver, meu amigo, que coisa boa. Então, repara algo bastante importante. E nós vimos algo que Jesus se relaciona de uma forma tão enérgica com a lei, porque ele simplesmente começa a dizer para nós, a partir dos versos ou dos versículos, para nossa reflexão, ele começa a dizer algo bastante importante, irmãos. Vamos ver que na mente dos escribas e os fariseus, a enumeração dos mandamentos e das proibições, ou do compromisso com o legalismo, eles eram experts. Eles sabiam de cor salteado quanto se compreendia as ordens e as proibições. Eles só tinham uma dificuldade, que era de obedecer. Eles facilitavam lá onde a lei não permitia facilitar, e eles agravavam lá onde a lei de forma alguma estava agravando. Tudo em benefício próprio ou dos seus pares. Então o que nós vemos é que os fariseus e os publicanos, eles tinham uma interpretação errada em torno da lei que Deus dera a Moisés para regular a vida do seu povo. Então Jesus vem e simplesmente traz, não é que Jesus está trazendo um novo sentido para a lei, mas ele traz uma verdadeira compreensão da intenção por trás da letra da lei simplesmente. É aquilo que no direito nós chamamos de o espírito do legislador. Quando por vezes o que nós estamos lendo não é aquilo que o legislador quis dizer. Na Bíblia é a mesma coisa. Os escribas e os fariseus, eles davam uma importância à letra da lei e simplesmente ignoravam o espírito da lei. Por isso que Jesus ele começa simplesmente seu discurso no 21 e 22 dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, agora eu lhes digo. Ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos o que os fariseus e os escribas estavam ensinando, fora o que a lei que o Senhor Deus deu a Moisés para regular. Contudo, a interpretação deles estava errada, deturpada. Vocês ouviram o que foi dito. Repare que Jesus aqui não está desclassificando a lei. Jesus aqui não está tirando a autoridade da lei. Contudo, Jesus está simplesmente a dizer para seus discípulos, e isso é tão verdade, que ele endossa a lei,
mostra e abre a extensão e profundidade da lei e sugere aos discípulos que devem seguir a lei. Então, o grande problema com a lei do Senhor é quando nós interpretamos ela ao nosso bel prazer e não segundo as intenções de Deus. E nós não podemos aqui esquecer que Jesus não era um mero interpretador da lei, Jesus era Deus. Se existia alguém que conhecia a lei, e se existia alguém que tinha poder para interpretá-lo, sem medo de errar, sem medo de falhar na sua hermenêutica, é quem fez, é quem produziu. E esse estava falando aqui, no capítulo 5, Jesus. Então vamos entender quais são os parâmetros que Jesus coloca agora num novo sentido para esta mesma compreensão. Porque até então a compreensão era deficiente, porque os homens estavam simplesmente influenciando para os seus dividendos particulares. Repara que o sexto mandamento, Jesus simplesmente, uma coisa muito clara para você ver como é que eles estão mexendo. No sexto mandamento é não matar, e não mais do que isso, não mate. Os escribas e fariseus agora eles aumentam um pouquinho e vai dizer: quem matar estará sujeito a julgamento. Repara algo bastante importante, que eles agora consideram o não matar única e exclusivamente ao ato de expressão, sem conceber qual é a intenção por trás do não matar. E eles acrescentam a lei simplesmente para um determinado grupo e pessoa. Então Jesus chega e quebra esta forma de interpretar. E vamos ver o que Jesus vai falar sobre isso. Como eu falei anteriormente, Jesus não contradiz a lei. Jesus contradiz e combate a interpretação errada que estava sendo promovida. Jesus, ele simplesmente endossa a lei e insiste que a lei é a autoridade de Deus. Tanto assim é que ele diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Eu vim cumprir para dizer para mim e para você de que esta lei é a autoridade dela, inerente a ela, está atrelado a quem a deu para nós. Jesus não descredibiliza, Jesus dá-nos a verdadeira interpretação do qual era a intenção verdadeira de Deus. Então, primeiro, para facilitar a obediência a esta lei, que os escribas e os fariseus impunham às pessoas nos seus tempos, eles restringiam o mandamento, eles expandiam lá onde queriam que tivesse de alguma forma algum retorno para eles ignoravam a exigência da lei, mas Jesus vem e inverte. Jesus inverte. Por exemplo, quando o escriba e os fariseus, eles interpretavam os mandamentos do Senhor, quando era sobre o sexto mandamento, o sétimo mandamento, estava simplesmente reduzido a não matar a quem talvez de forma própria, particular, assumisse o ato de tirar vida de alguém. Era o bastante. Só que Jesus disse: não, isso não é ideia, isso não é intenção. Quando Deus dá o mandamento de nós não matarmos, repara o que ele vai dizer: eu porém lhes digo, 22, todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem insultar seu irmão estará sujeito ao julgamento de tribunal, e quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Repara aqui o que Jesus está fazendo com aquilo que era a interpretação dos fariseus até hoje. Para os fariseus, estava livre deste mandamento todos aqueles que com a sua mão não tirasse vida de alguém. Agora Jesus está dizendo: não é bem assim. Jesus está agora dizendo: tudo quanto inclui pensamentos inflamados, insultos, olhares cobiçosos, tudo isso constitui assassinato. Então, se eu penso mal de alguém,
Então, se eu formulo pensamentos abomináveis acerca de uma pessoa, eu estou cometendo um assassinato. Quando a gente para, como no tempo do fariseu, os seus discípulos achavam que estavam de boa com Deus, o fato de não ter pegado alguém e tirado a vida com a própria mão. Mas quando a gente para e começa a analisar a amplitude daquilo que Jesus está falando, parece que todos nós estamos dentro dessa classificação, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isto é o que Jesus está ensinando, meu irmão. A grande verdade é que os ultras religiosos da época de Jesus, por exemplo, eles interpretavam o amor ao próximo simplesmente com aqueles da mesma raça, da mesma religião. Agora Jesus vem e diz assim: não, entendeu tudo errado. O mandamento de amar ao próximo não é você se limitar a amar aqueles que te aplaudam. Repara o que Jesus vai dizer sobre amar ao próximo. 5:43 e 44, Jesus vai dizer: vocês ouviram novamente, olha só, novamente o contraste que Jesus faz. Vocês ouviram, ou seja, os mestres da lei falaram para vocês: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Agora, só que Jesus diz assim, ó, porém, eu lhes digo, ou seja, Jesus está dizendo, agora, permita-me dar a interpretação correta. A interpretação correta é: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Repara, meu irmão, quando o mandamento começa a ficar mais esclarecido na nossa mente. Por isso o Sermão do Monte não pode ser algo que a gente desconsidera para a vida real do cristão no nosso tempo. Nós precisamos avaliarmos a nossa vida cristã todos os dias a partir da perspectiva do Sermão do Monte, porque é isso que Jesus está ensinando à sua igreja. Isto não é Paulo, isso não é Pedro, isso não é Apolo, isso é Jesus que está falando. E ele está dizendo aqui com muita clareza: manifestar amor ao próximo vai muito além de você querer simplesmente que as pessoas aceitam você, ou na verdade, expressar amor, cuidado e carinho só para aqueles que podem, de certa forma, dar de volta. Então o que nós vemos é Jesus discordando com os fariseus em relação à interpretação da lei. Em relação à autoridade da lei, ela continua autêntica, porque é a palavra de Deus. Jesus confirma a lei e ele nos desafia a cumprir os seus mandamentos. Meu irmão, repara algo bastante importante que John Stott vai de novo parafrasear Jesus. Nossa justiça, e isso é Jesus que fala aos seus discípulos, vocês precisam ter uma justiça mais profunda, bem mais profunda, a obediência bem mais profunda, não uma obediência superficial, até porque eu já disse anteriormente, em um sermão meu, que toda superficialidade engessa o crente de experimentar, meu irmão, e ter experiências profundas, honestas e verdadeiras com Cristo Jesus. Toda superficialidade engessa o cristão. Então repara, o que Deus espera de nós é que nós deixemos de ser um crente de conveniência, um cristão de conveniência, nós passemos a ser discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. E isto é um grande desafio para a igreja do tempo presente. Ainda nesta tarde eu estava escutando uma discussão em torno de um assunto que um determinado iluminado começou a falar sobre a vida da igreja. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu levei, na verdade eu nem levei em consideração, porque quem fala da igreja sem conhecer a igreja, eu não perco meu tempo com esse tipo de pessoa. A dizer e falar sobre a igreja quando ele sequer conhece a igreja. Mas agora a grande verdade é que, em certa medida, ele está coberto de razão. Porque tem muitos crentes superficiais e que com seus atos, eles invalidam a verdade, eles invalidam o testemunho de fé que é necessário para o nosso tempo. Repara o que Jesus está dizendo aqui. Algumas lições para nós nos concentrarmos nelas, nesta noite. Primeiro, Jesus nos convida a ser mais profundos do que os fariseus e os escribas, controlando
a nossa ira. Bem, na verdade, evitando a nossa ira, porque a ira descontrolada nos faz assassinos. Repara o que o texto vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito ao julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão recá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para infernos. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, os fariseus e os escribas, eles tentavam restringir a aplicação desse sexto mandamento ao ato de cometer-se o assassinato, propriamente dito. E nada mais do que isso. Para eles, estava sujeito ao julgamento, estaria sujeito às duras penas e consequências destes versos, aqueles que, num ato premeditado ou num ato ainda que culposo, tirasse a vida de alguém. Se de fato não matasse ninguém, estaria livre. Mas repara o que Jesus, ele traz uma nova interpretação, na verdade, a verdadeira interpretação. Jesus, ele muda a visão dos seus discípulos e da sua igreja nessa noite, porque ele simplesmente vai dizer que o objetivo por trás do não matar não está no ato, mas em toda a periferia que pode levar ao ato. Então, para Jesus, todo pensamento abominável que eu nutro por alguém, todo pensamento e palavra de desprezo, de maldade, de ruindade, toda palavra de descrédito para com a vida de uma pessoa, toda ira e insulto, são também assassinatos. Por isso que o escritor de Provérbios vai dizer que na língua está o poder de dar vida e morte. E é isso que Jesus está explicando. Não matarás vai muito além de pegar uma arma. Não matarás, ele começa no meu pensamento. Cometer assassinato começa no meu pensamento, nas minhas motivações. Então você pode perguntar para mim: mas pastor, me diz uma coisa, toda ira é pecado? Não, porque diversas vezes nós já vimos Jesus ficar irado, diversas vezes nós vimos Deus manifestando uma sua ira santa. Até Jesus pegou um pedaço de um chicote e meteu-lhes a chibatada naqueles que transformavam o seu templo em casa de cambistas. Você já viu alguém chicotear o outro com paz e alegria? Vem aqui, que eu quero te dar uma chicotadinha, vem aqui. Ninguém faz isso. Então Jesus estava. Mas agora, vamos entender que tipo de ira é constituído, ou na verdade é equiparado ao assassinato. Repara que é bastante importante que nós, enquanto seres humanos, e isso até mesmo por causa da nossa natureza, nós podemos sim nos indignar com a injustiça, indignar com situações à nossa volta que não são verdades. Mas, até mesmo o apóstolo Paulo vai nos lembrar: ireis, mas não pequeis. Nós podemos sim indignar. Tem hora que eu fico chateado, muito chateado, com certas situações que acontecem, com injustiça, com inverdades. Mas só que eu não deixo aquilo gerar em mim o pecado.
Repara, meu irmão, o que Jesus está simplesmente falando são iras pecaminosas, provocadas por orgulho, ódio e vingança. Esse tipo de situação, meu irmão, ele é como se você estivesse matando a pessoa. Até porque não é como se você estivesse matando, é que aos olhos de Deus você está matando a outra pessoa. Então nós precisamos cuidar, porque não basta a gente irar, não basta nós nos indignarmos, nós precisamos vigiar as nossas indignações. Porque tem hora que você fica tão indignado, se a pessoa passar na sua frente, você vai, pega o pescoço, ó. Quando você deixou esse sentimento vir para você, meu irmão, você precisa dobrar o joelho e pedir perdão para Deus. Boa noite, dona Rebeca, como está? Saindo de mansinho? Ô, irmão Clóvis, obrigado. Então o que nós vamos ver aqui, irmãos, é que, além da ira, o texto fala de insultos. Nós precisamos cuidar de insultos. Olha só, ele diz: quem insultar o seu irmão estará sujeito ao tribunal, ao julgamento de tribunal. Repara que insulto, palavras que matam e ferem de maneira tão profunda como uma faca, como uma arma. Nós precisamos cuidar, irmãos, como você trata seu irmão. E repara que ele está falando aqui, seu irmão. Ele está falando sua irmã, ele está falando pessoas de mesma fé, ele está falando pessoas de mesma comunidade. Ele ainda não entrou em quesitos daqueles que não estão debaixo da mesma fé. Até porque no nosso meio a gente vê isso. São irmãos brigados com irmãos. São irmãos não tolerando irmãos. Agora, ele está dizendo aqui com muita clareza: isso merecerá julgamento. Meu irmão, minha irmã. Obrigado, irmão. Jesus nos adverte para nós não chamarmos outro irmão de racá. Essa é uma palavra que nem mesmo a Bíblia usou, ou os tradutores usou de traduzir, por causa do seu sentido e significado. Ela está exatamente como é. Repara que esta é uma palavra que significa tolo ou vazio. E quando você diz uma pessoa racá, você está simplesmente dizendo a essa pessoa que ela é louca, que ela é tola, que ela é vazia. Mas agora você sabe o que a Bíblia, ou quem a Bíblia chama de tolo e louco, são pessoas que menosprezam a existência de um Deus. É como se você estivesse dizendo para essa pessoa: você é do inferno, você vai para o inferno, vá para o inferno. Jesus diz algo bem sério aqui, porque ele vai dizer: você se chama a pessoa de racá, ou de louco, ou de tolo, você está sujeito ao inferno. Você que vive chamando outra pessoa de louco, de tolo, de tolinho, você está simplesmente dizendo para ela: não tem solução para a sua vida, você já está entregue ao Satanás, você tomou o lugar de Jesus. Agora, só que Jesus vai dizer: pessoas que usam isso, pode ser que elas é que estão no caminho do inferno. Meu irmão, minha irmã, cuidemos com o que temos formulado de pensamento e palavras a despeito dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Esses pensamentos inflamados e insultos, muitas das vezes as pessoas jamais irão saber, mas só que nós que produzimos isso, havemos de estar diante do tribunal do Cristo, diante do tribunal de Deus. Você pode pensar o que quiser a meu respeito, você pode pensar o que quiser a respeito de todo mundo, ainda que você não fale, você será levado diante do tribunal de Cristo. Jesus pegou pesado, mas ele queria ensinar aquilo que era verdade, e que os fariseus estavam simplesmente deturpando.
E esse tipo de ato viola o sexto mandamento. É como se nós tivéssemos pensado simplesmente, o nosso pensamento, o nosso olhar e palavra indica que a gente prefere que a outra pessoa vá mesmo para o inferno e fica lá, Satanás, dono do inferno. Quer dizer, dono não, o hóspede número 1 do inferno. Meu irmão, cuidado com aquilo que você está pensando do outro. Cuidado com aquilo que você fala do outro. Jesus está dizendo aqui que a consequência final é todos diante do tribunal do Senhor. Repara algo bastante importante. Os fariseus, eles dizem assim, olha, se você matar alguém, vai para sujeito ao tribunal dos homens. Para quê? Para você pagar. Jesus, quando ele fala de aqueles que usam de pensamento e palavras, que usam de pejoração para o seu irmão, Jesus diz, será sujeito ao inferno de fogo. Repara a gravidade disto. Parece que fica bem mais complicado o produto do nosso pensamento do que atos da nossa mão. Parece que fica. Meu irmão, quem matar será levado para o tribunal humano para ser sentenciado. Mas quem sentir o abominável ira contra outra pessoa será trazido perante Deus vivo. O fogo do inferno. Agora, continuemos. O que a gente pode concluir então? É que o insulto e a maldição não nos exporão no julgamento do conselho humano, mas as chamas do inferno. Isto é a conclusão daquilo que Jesus falou. Os insultos que você pode produzir, ainda que não compartilhado com outros, não te exporão no julgamento humano, mas não falhará o julgamento divino. Por isso, toda hora é hora de nós olharmos para nós e pedirmos perdão da nossa vida. Jesus estava estendendo a natureza do castigo e também aprofundando a profundidade do pecado. Não somente a raiva e o insulto equivalem a um ato de assassinar, mas o castigo é nada menos do que o juízo severo de Deus. Meu irmão, se não for para abençoar, é melhor ficar quieto. Se não for para louvar, é melhor ficar quieto. Porque o nosso Deus, Ele não deixa nada fugir. Tudo nós havemos de responder diante do Senhor. Segundo ensinamento, o verso 23 ao 26, olha só o que o verso diz. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Irmão, segundo ensinamento, vá primeiro e depois volte. Vá primeiro reconciliar, vá primeiro se ajuizar, vá primeiro corrigir, vá primeiro se tratar, depois volta. Mas agora repara algo bastante importante. O vai não é desistir, até porque fora de Jesus não há conserto nenhum. Até porque, meu irmão, vou lhes falar algo bastante sério. Não há como, diante de Deus, nós apresentarmos um perfeito louvor, se o nosso relacionamento com o nosso irmão não está perfeito. Escreve isso aí no seu coração. Não há como ofertar um verdadeiro louvor a Deus. Deus não recebe o seu louvor enquanto o seu irmão e você não estão tratados.
O que nós aprendemos aqui? Algumas coisas importantes. Repara, Jesus dando-nos aqui não só uma advertência, uma responsabilidade, uma declaração. Jesus, ele simplesmente, ele dá-nos uma saída. Ele nos ajuda a entender como sair de forma urgente das circunstâncias que muitas das vezes nos colocam em maus lençóis diante de Deus, diante da igreja, diante do nosso irmão. E circunstâncias terríveis. Se a raiva, se o insulto são tão sérios e perigosos, cujo a consequência é o inferno, nós devemos agir rapidamente quando se trata de reconciliação, de perdão, de ajuizar o nosso relacionamento com os outros. Jesus usa aqui, olha só, duas ilustrações que falam para nós algo bastante importante, da urgência do reparo dos nossos relacionamentos. Jesus está falando. A primeira ilustração, ele está simplesmente, repara algo bastante importante, ele está usando aqui o cenário. Nós não podemos esquecer o judaico, e o cenário é o mesmo, porque tanto o culto quanto o julgamento, o juiz, acontecia tudo dentro do mesmo espaço, o sinédrio. Agora, algo bastante importante é que o primeiro exemplo, ele fala do culto. Ele fala de alguém que vai prestar a sua adoração. E ele diz, olha, quando você for prestar a sua adoração, quando você já está ali cantando o hino do cantor cristão, e se você lembrar, se de repente, olha só, eu já gosto de repente, se de repente você lembrar que tem alguém com uma queixa contra você, repare, se você lembrar que tem alguém com uma queixa contra você, ele diz, ei, pode parar, não dê mais um passo, pode sair naquele momento que você, de repente, pensou, vai atrás dessa pessoa. Repara, que ele não diz para você deixar o culto terminar, ele não diz até o final do culto, ele diz, olha, pare, olha só algo bastante importante, ele vai dizer, aqui para nós, a partir do 23, ele diz, portanto, se estiver trazendo sua oferta ao altar e se lembrar que tem alguma queixa, olha só, 24, deixa diante do altar a sua oferta, vá primeiro, depois volta. Ele não diz, deixa o culto terminar, depois vai atrás, e depois, se você quiser se sentir de Deus, parar com isso. Tem irmão que não, eu preciso sentir de Deus para ir lá. Para parar com isso, não tem negócio de sentir de Deus não, meu irmão. A gente está querendo sentir uma coisa que não vai acontecer. Se eu sentir de Deus, eu dou a graça e paz para o irmão. Se eu não sentir de Deus, eu não dou a graça e paz. Primeiro que a graça, né, é sua, muito menos a paz. Tudo é de Deus, é de Jesus, então tu dê logo. E outra coisa bastante importante, ele está dizendo aqui, irmão, Deus não tem prazer no louvor, na adoração sacrificial, quando a obediência está em causa. Todo mundo se lembra do episódio de Saul e dos amalequitas? Quando o Senhor mandou que Saul fosse lá e exterminasse os amalequitas, exterminasse todo mundo. E Saul o que é que fez? Exterminou uma metade, guardou o rei, guardou umas vaquinhas boas, uma boa vaquinha, Ernesto ia gostar dessas vaquinhas lá do Saul, mas aí quando Samuel chegou perto de Saul, falou, oi Saul, o que Deus mandou você fazer? Eu trouxe essas vaquinhas aqui para o sacrifício ao Senhor, para louvor do nome do Senhor. Samuel disse, Saul, para, você acha mesmo? Você acha que Deus teria prazer nessas ofertas que Ele mandou você destruir? Por isso mesmo, mais vale obedecer do que sacrificar. Então não façamos sacrifício de tolo, quando a nossa obediência não está autêntica. Meu irmão, a grande verdade é essa, nós para seguirmos Jesus, nós precisamos ser autênticos.
As verdades do Senhor Jesus precisam ser autênticas em nós. Ainda que a gente perca, a partir da perspectiva do homem, ainda que a gente deixe de ganhar a partir da perspectiva do homem, nós precisamos nos acertar com Deus. Nós precisamos estar firmes com Deus. Procure a pessoa, vá resolver, saia da igreja, vá resolver. Não é afastar da igreja, é parar a hipocrisia e resolver a questão. Depois continuar servindo a Deus. Porque a orientação de Jesus é que a gente continue servindo a Deus. Só que servindo a Deus da maneira dele, do modo dele, para a glória dele. E isso pressupõe que os nossos relacionamentos com os outros precisam glorificar a Deus. Precisam fluir, precisam crescer. Procure a pessoa, peça perdão. Ah, não, pastor, mas o problema não fui eu, ele que fez, eu sou a vítima. Meu irmão, quem é cristão é você. Vai lá e peça perdão. E depois volte. Volte sem peso na consciência. Volte sem discriminação no coração. Volte autêntico para adorar. Vai primeiro e depois volte para adorar. Repara, Jesus usa a segunda ilustração para dizer assim, olha, imagine, você está devendo ou, quiçá, deixou de pagar o que deve ao seu credor. E a propósito, o credor tem uma queixa contra você. A primeiro, o outro tinha uma queixa contra você. O segundo, o credor tem uma queixa. Tudo em torno da queixa contra você. E a solução é a mesma. Vai e resolve tudo rápido. Os problemas são os mesmos. Queixa contra você. E solução igualmente. Resolva tudo urgente. Urgente e imediatamente. Aí ele chega e fala, olha, é melhor você acertar com o credor enquanto vocês estão indo para o tribunal. Porque se você não deixar, você vai ser humilhado. Se você não acertar agora, você poderá ser humilhado, porque a consequência do tribunal é jogar você na cadeia e pagar. Agora, nós estamos falando do humano. E quando as consequências extrapolam a justiça humana e vão direto para Deus. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos entender é que há uma necessidade de ação urgente e imediata para que a nossa vida agrade o Senhor Deus. Repara, se o assassinato é um crime horrível, se a raiva abominável e insultos constitui também diante dos olhos de Deus este crime horrível, a mesma complexidade se aplica à palavra, à ação e o olhar e pensamento que possa ser produzido em nossa vida. Não permita, meu irmão, que tal situação comece ou continue aumentando em você. Resolva isso hoje, resolva isso agora. Tome ações imediatas e drásticas. Ações imediatas e drásticas. Repara só, algo bastante importante. Entre em acordo. Entre em acordo com as pessoas. Não esqueça, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Se não quisermos cometer assassinato aos olhos de Deus, somos chamados a dar todos os passos possíveis para viver em paz com todo mundo. Quarta e última lição, ou terceira e última lição para nós, estão a partir do versículo 27 ao 30. Olha o que o texto diz. Vocês ouviram o que foi dito, novamente o contraste. Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E para as mulheres se aplica a mesma verdade, viu, meus irmãos? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno.
E se a tua mão direita o fizer pecar, corta e lança fora. É melhor perder a parte do corpo do que ir para o inferno com todo ele prontinho. Meu irmão, mais uma vez, Jesus, ele vem e destrói a construção interpretativa errada da parte dos escribas e fariseus. Porque para os escribas estava livre todo homem e toda mulher que não consumasse um ato de adultério. Só que Jesus chegou e falou: não é bem assim. Não é isso que estava na essência quando Deus deu o mandamento. A questão vai muito mais longe, é muito mais profundo. E ele começa dizendo assim: olha, cada olhar que você tiver, olhar lascívio, olhar corrupto, que você olhar para uma mulher, ainda que você jamais tenha oportunidade de pegar na mão dela, você já cometeu adultério com ela. Jesus provoca mais ainda os seus ouvintes. Isso chega até nós. A grande verdade é essa. Nós precisamos evitar cuidar dos nossos olhos. Jesus afirma que o verdadeiro significado do mandamento era mais amplo do que simplesmente proibir o ato propriamente do adultério. Então, meu irmão, como proibição de assassinato inclui pensamento abominável e insulto, a proibição de adultério inclui olhares cobiçosos e imaginação motivada pelo sexo. Da mesma forma que a gente precisa cuidar para não estar assassinando o outro com os nossos pensamentos e insulto com as pessoas, nós precisamos cuidar no que a gente está vendo e o que a gente está deixando descer para o coração. Não esqueçamos, irmãos, nós podemos cometer homicídio com a nossa palavra, como também podemos cometer adultério com o nosso coração. Algo bastante importante é que Jesus ele faz simplesmente uma ligação linda entre o olho e o coração. E por isso a gente precisa cuidar. Até porque há um ditado que diz: o que o olho não vê, o coração não deseja, irmão, não deseja. O que o olho não vê, o coração não deseja. É exatamente isso que Jesus está aqui dizendo. Cuidado com o seu olho, porque seu olho é a janela da sua alma. Porque o que você vê vai direto impulsionar seu coração. Por isso, ele vai dar, de certa forma, alguma atitude, conselho drástico, e que pode servir para todo o conjunto de pecados pessoais. Ele começa a dar alguns conselhos, do 29 até o 30, ele vai dizer: olha, se seu olho, e repara aqui algo bastante importante, Jesus não está falando de automutilação física. Embora nos primórdios da fé cristã, alguns grupos entenderam esse texto ao pé da letra, e muitas automutilações foram registradas na história do cristianismo, por causa da compreensão errada desse texto. Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós, que a nossa vida enquanto cristão precisa ser uma vida ordenada por autonegação implacável. Autonegação, carregar a cruz própria de cada um, negar a nós mesmos. Tem gente que quer carregar a cruz do outro e negar o outro, e ele quer ficar na liberdade. Repara que Jesus manda, cada um carrega a sua cruz. Cada um negue a si mesmo. Até porque, meu irmão, cada um de nós temos tanta coisa para acertar diante de Deus, que se a gente parar e analisar, a gente não tem tempo para querer carregar a cruz do outro. A gente não tem tempo para querer carregar a cruz do outro, porque a nossa está terrivelmente pesada. Então, vamos ver o que Jesus está querendo nos ensinar aqui nesta noite. Primeiro, é que Jesus usa
olho direito, mão direita. Até porque, para os ouvintes originais de Jesus, mão direita e olho direito parece que era a saída da vida. E é logo nisto que Jesus simplesmente diz: pois é, naquilo que para você é uma grande importância, de grande influência, é lá que você precisa se negar. Mão direita, olho direito. Ou seja, aquilo que você já sabe que faz mal para o seu coração, pare de olhar. Aquilo que você já sabe que faz mal para o seu ouvido, pare de ouvir. Irmãos, eu tenho pessoas na história da minha vida, e olha que, como eu falei para alguém, eu só tenho essa cara de novinho, mas nos meus lombos tem experiências, e nessa caminhada de vida cristã, já tive muita gente que eu parei de me relacionar. Sabe por quê? Não me aproximava de Deus. Pelo contrário, era um fomento para me afastar de Deus. Vou lhe falar algo bastante sério e importante. Todo mundo que fomenta você a se levantar contra o outro e contra Deus, não serve para você. Todo mundo que instiga você a pecar contra Deus, não é seu amigo, seu inimigo. Todo mundo que faz você pecar, cuidado com eles. Ah, não, mas não tem nada a ver. Há um pastor da internet que ele diz que no inferno terá 2 placas. E uma das placas é o reino do nada a ver. Para aquelas pessoas que não tem nada a ver. O reino do nada a ver lá. É um pastor da internet. Ele é brincalhão assim. Mas ele está correto. Na nossa fé tem tudo a ver. Na nossa fé com Cristo Jesus tem tudo a ver. Por isso eu vou dizer algo para você nesta noite, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer uma igreja santa. Jesus quer uma igreja que se santifica. Jesus quer uma igreja que esteja pronto para recebê-lo. Mas não pronto em palavras, pronto em vida, pronto em testemunho, pronto em discípulo, em discipulado. Não esqueça isso jamais, irmãos. Quero terminar, se o seu olho faz pecar, não olhe. Se o seu pé faz pecar, não vá. Se o camarada já sabe que lá onde ele for vai ter problema, irmão, não vá, ninguém vai te obrigar a ir. Se a sua mão fizer pecar, não faça. É melhor inutilizar parte do seu corpo e entrar mutilado na vida, disse Jesus, do que preservar todo o corpo e ir para o inferno. É melhor renunciar, irmãos. Renunciar às experiências que você pode ter aqui nesta vida, que é passageira, que é insignificante. Nós precisamos decidir aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Não esqueça isso. Só que essa decisão ela é feita com um testemunho diário. Essa decisão não é feita uma vez feita para sempre. E ainda que eu acredite nisso, esta decisão é feita todos os dias. Querer saber para onde a gente quer ir. Isto é bastante importante. O ensino de Jesus, ele vai de encontro àquilo que é a expectativa desta vida moderna, relativa, desta vida permissiva. O ensino de Jesus é negar a nós mesmos. O ensino de Jesus é ter uma fé que contrapõe os desejos do mundo. O ensino de Jesus vai nos expor a nossa fragilidade e requerer de nós postura, posição. Por isso o Sermão do Monte é uma pregação que a igreja não quer ouvir, mas nós vamos ouvir, porque o Senhor é Deus, o Senhor desta igreja.
Eu vou deixar o último texto para você, como do mais eu sempre faço. Por isso mesmo, baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Deus, pela tua palavra e obrigado pela graça de poder comunicá-la à tua igreja. Obrigado pela compreensão e obrigado pelo desafio de poder aplicá-la na nossa vida. O Espírito Santo, nós te pedimos que nos ajude, porque sozinho nós não haveremos de conseguir, porque as propostas do mundo parecem atraentes e nós muitas das vezes inclinados estamos muito para essas mesmas propostas. Por isso é que nós clamamos a Ti no nome de Jesus Cristo, nos ajude a entender estes princípios como vitais para o nosso encontro contigo e nos prepare. Tire de nós todo o eu, coloque em nós a Tua vontade. Se conosco nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sejamos praticantes de tudo aquilo que a gente ouve, por favor. Esse é o caminho para o céu. Praticar. O caminho para o céu não é o quanto você me ouve, não é o quanto você ouve a Bíblia, o quanto você pratica. Senhor, obrigado por essa noite. Leva-nos para as nossas casas em paz, livra-nos do perigo do mal, dai-nos uma noite de descanso e um restante de semana produtivo para a glória do Senhor, para o sustento de cada um de nós e para a edificação da vida de todos aqueles que estarão à nossa volta. Faz da nossa vida um instrumento para que a Tua palavra chegue àqueles que não Te conhecem. Livra-nos do mal, guarda o nosso coração. Nós clamamos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus esteja em nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.